Olá, seja muito bem-vindo a Teleaulas. Estamos começando com uma série de resolução das questões do exame de admissão de Química do Instituto Superior de Ciência de Saúde, ICISA, do ano de 2019. E nesta aula vamos começar resolvendo a questão número 1. A questão número 1 diz o seguinte: indique a alternativa falsa. Antes de nós começarmos a ler estas alternativas, esta questão número 1 está relacionada com substâncias e misturas. Então, há uma necessidade de você ter conhecimentos básicos sobre substâncias e misturas. Com isso, você pode assistir a aula onde eu explico sobre substâncias e misturas, só assim é que poderá responder esta questão sem problemas. Então, a questão número 1 diz o seguinte: indique a alternativa falsa. Alternativa A: a água, o açúcar e o sal dissolvidos constituem um sistema monofásico. Então, se nós temos esta mistura de água, açúcar e sal, o que é que teremos? Uma mistura homogênea, ou aquela que apresenta uma fase, ou uma mistura heterogênea, aquela que apresenta duas ou mais fases. Então, se nós temos água e açúcar, nós sabemos que o açúcar desaparece na água, ou o açúcar dissolve-se na água. É o mesmo que o sal. O sal também dissolve-se na água. Então, se nós misturarmos aí água, açúcar e o sal e o açúcar serão dissolvidos na água, ou seja, irão desaparecer. Nós não iremos conseguir observar onde é que está o sal, onde é que está o açúcar. Apenas iremos conseguir observar aquela água. Logo, nós iremos observar apenas uma fase. Ou seja, este sistema que vai conter água, açúcar e sal terá um sistema monofásico. Um sistema monofásico é um sistema que apresenta apenas uma fase. A palavra mono significa Se fosse duas fases, seria difásica. Se fosse três fases, seria trifásica. Se fosse quatro, seria tetrafásica. Então, nós temos aqui monofásico, que indica-nos que o sistema apresenta uma fase. O que é verdade. Nesta mistura de água, açúcar e sal, nós teremos apenas uma fase. Então, a alternativa A é verdadeira, não é falsa. A questão está a pedir a alternativa falsa. Então, vamos analisar a alternativa B. A alternativa B está a dizer uma amostra que apresenta ponto de fusão constante corresponde a uma substância pura. Nós lá na aula definimos que uma substância pura é todo material que apresenta propriedades químicas constantes, Propriedade química constante e com propriedades físicas que não alteram em determinada temperatura e pressão. Esta definição que nós demos lá na aula a falarmos sobre substância pura. Então, aqui está a dizer que uma amostra que apresenta ponto de fusão constante corresponde a uma substância pura. Fusão é uma propriedade física, É uma propriedade física. E nós dissemos que quando uma propriedade física, como ponto de ebulição, ponto de fusão, densidade, se estas propriedades físicas não alteram, em determinada temperatura e pressão, então esta substância iremos considerar como sendo uma substância pura. Mas existe uma exceção. Existe uma exceção. O que não é substância pura, nós sabemos que é mistura. Então, existem algumas misturas, que apresentam ponto de fusão constante. Que apresentam ponto de fusão constante em determinada temperatura. Então, isso quer dizer que se uma amostra que apresenta ponto de fusão constante pode não corresponder também a uma substância pura, pode corresponder uma mistura. E este tipo de mistura nós chamamos de mistura eutética.
uma mistura eutética. Então, uma mistura eutética é uma mistura que apresenta um ponto de fusão constante. Que apresenta um ponto de fusão constante, mas com um ponto de ebulição variável. Ou seja, este tipo de mistura comporta-se como se fosse uma substância pura no seu processo de fusão. Um exemplo concreto que nós devemos dar aí é o bronze, né? Nós conhecemos bronze. Bronze é uma mistura metálica. Bronze é uma mistura de cobre e estanho. Bronze é uma mistura de cobre e estanho. Então, se eu tenho bronze, que é mistura de cobre e estanho, que são substâncias metálicas, eu, ao submeter este bronze no forno, né? Ao submeter este bronze no forno, onde este cobre apresenta um ponto de fusão de 1085 graus Celsius, né? 1085 é o ponto de fusão em que o cobre começa a sair do estado sólido para líquido, ou começa a derreter, ou começa a fundir. E para o estanho é 232 graus Celsius. Este é o ponto em que o estanho começa a fundir também, começa a passar do estado sólido para o estado líquido. Então, imaginemos que eu levo o bronze e coloco num forno onde a temperatura é maior que 1085 graus Celsius. O que é que eu irei esperar? Se o forno começa a aquecer e chega nesta temperatura de 232 graus Celsius, eu teria a fusão do estanho, né? O estanho iria começar a sair da liga, iria começar a se separar do cobre, uma vez que ele derrete quando chega a esta temperatura, né? E o cobre derrete quando chega a esta temperatura. O que eu teria é a separação do cobre e do estanho. Mas não é o que se verifica. Verifica-se que o bronze possui uma temperatura de fusão constante, que é também de 232 graus Celsius. Esta aqui é a temperatura de fusão desta mistura de bronze. Isso quer dizer que o bronze, né? O bronze comporta-se como se fosse uma substância pura neste processo de fusão dele, neste processo de fusão. Então, nem toda amostra que apresenta ponto de fusão constante necessariamente é uma substância pura. Não, também podemos ter uma mistura. Podemos ter uma mistura, nós já demos aqui este exemplo de bronze. Temos também, né, outra mistura que é chamada de mistura azeotrópica, né, onde o ponto de ebulição é constante e o ponto de fusão é variável, né? Mas esse não é o nosso caso. Apenas queríamos mostrar neste caso da fusão. Então, com toda esta analogia, nós podemos concluir que a alternativa B, né, é falsa. A alternativa B não é verdadeira. Então, a alternativa que eu devo marcar é B, né? Em questões de exame da admissão. Uma vez que eu tenho muitas questões, eu poderia marcar a alternativa B e deixar de analisar as outras. Uma vez que eu já encontrei a alternativa falsa que a questão está a precisar, eu posso deixar as outras alternativas e passar para a outra questão número 2. Mas agora, como nós estamos a fazer um exame de admissão, devemos analisar as outras questões também e dizermos por que não são verdadeiras ou por que não são falsas. Então, a alternativa C está a dizer o ozônio é uma substância simples do elemento oxigênio, né? Nós lá na aula das substâncias e mistura nós estudamos a classificação de uma substância pura. Nós dissemos que existem substâncias simples, né? E existem substâncias compostas, né? E dissemos que substâncias simples são aquelas substâncias que
na sua composição apresentam um único tipo de elemento químico. Então, o ozônio, que nós conhecemos que a fórmula química do ozônio é O3, não é, que é o ozônio, vai ser uma substância simples, uma vez que ela apresenta apenas um único tipo de elemento químico, que é oxigênio. Nós não temos outro tipo de elemento aqui que não seja apenas oxigênio. Então, é uma substância simples. É uma substância simples, aquela que nós chamamos de triatômicas, aquela que apresenta 3 átomos. Então, a nossa alternativa C é verdadeira, não é falsa. A questão está a pedir alternativa falsa. Vamos para a alternativa D, né? A alternativa D diz o granito constitui um sistema heterogêneo, pois apresenta 3 fases, né? É verdade, o granito, né? Uma pedra, nós podemos chamar de granito. Então, uma pedra não apresenta um aspecto uniforme, né? Existem aí algumas desigualdades na sua composição. Logo, será um sistema heterogêneo ou uma mistura heterogênea. E ainda mais dizem, pois apresenta 3 fases, né? É claro que um sistema ou uma mistura que vai apresentar 3 fases, nós iremos chamar de um sistema heterogêneo ou uma mistura heterogênea. Então, a alternativa D também constitui verdadeira. Alternativa C verdadeira, alternativa D verdadeira. Lembrar que a questão está a pedir alternativa falsa. Vamos para a alternativa E. A alternativa E está a dizer água mineral filtrada sem gás é uma mistura homogênea. Nós conhecemos o que é água mineral. Água mineral é uma mistura, ou seja, não é uma substância pura. Muitos de nós pensamos que a água que bebemos, aquela água mineral, é uma substância pura, mas na verdade é uma mistura, pois lá contém alguns minerais, magnésio, cálcio e outros minerais. Então, no seu tratamento são adicionados esses compostos, constituindo assim uma mistura de água mineral. Então, se eu observo uma mistura da água mineral, ou se eu observo água mineral, irei observar apenas uma e única fase. Não sei se vocês conseguem identificar onde é que está a fase do magnésio, onde é que está a fase do cálcio. O que você consegue observar é apenas a água. Ou seja, você consegue observar apenas uma fase, uma e única fase. E toda mistura que apresenta uma e única fase, nós chamamos de mistura homogênea. Então é isso. Aqui simplesmente nós precisamos de saber conhecimentos básicos de substância e mistura. Substância e mistura. O resto é nós praticarmos, procurarmos exercícios e tentarmos resolver. Só assim é que iremos ficar familiarizados com estas questões que envolvem misturas, que envolvem substâncias e misturas. Então, subscreva-se aí no canal para receber mais resolução das questões do exame de admissão de Química, como desta aqui do Instituto Superior de Ciência e de Saúde, da Universidade Eduardo Mondlane e da Universidade Pedagógica. Então, subscreva-se aí e ativa o sino de notificações para receber todas as vezes que eu postar um vídeo que nem este. Bons estudos e até a próxima questão, questão número 2.